Opa, de volta com o Balcão do Boi. É dia de muita alegria, porque agora é o especial sobre ovinocultura de precisão. Eu tenho a grata satisfação de receber nos nossos estúdios esse profissional que eu conheci numa apresentação do Border Collie, cão de pastoreio, que ele tem uma trajetória fantástica. E daí surgiu a ideia de falarmos sobre ovinocultura. E eu perguntei a ele o seguinte: André, você poderia contribuir com a realização deste sonho, desse projeto que eu tenho de falar semanalmente da ovinocultura prontamente, Devanê? E ele não mediu esforços, ele se prontificou, sem nenhum interesse financeiro, nada, em abraçar essa causa. E sempre trouxe para nós muito conteúdo, e sempre focando conteúdo técnico, conversa técnica, nada de raça, nada de associações, é conversa técnica realmente. E aí, há alguns dias eu recebi a informação que ele já havia desembarcado na Nova Zelândia. Eu falei, acabou que agora você não me escapa, não. Agora eu vou estender o seu corinho na cerca, porque agora nós queremos saber tudo dessa viagem. Está aqui meu querido amigo André Camozzato, se me permite te chamar de amigo, André, porque essa aproximação que nós tivemos ao longo desse período, que nós estamos semanalmente juntos aqui no Especial Ovinocultura, para nós tem sido um grande aprendizado. E ontem, quando eu postei, no finalzinho da tarde, que eu estava em reunião contigo, tratando dos assuntos relacionados à ovinocultura e à sua viagem, imediatamente eu recebi uma mensagem dizendo o seguinte: num determinado período, nós, criadores aqui de Santana do Livramento, criadores de ovinos, recebemos o André Camozzato para uma troca de informações, falando sobre a nova ovinocultura que tem sido estudada, que tem sido preconizada, e este homem é uma enciclopédia. E aí eu fiquei com isso. Ontem, depois que nós terminamos o leilão, era quase 1h da manhã, eu recebi essa mensagem, eu disse, é assim que eu vou abrir, porque eu te enxergo assim. Eu aprendi muito sobre a ovinocultura contigo e hoje vamos passar uma régua nessa viagem. Muito obrigado por estar aqui, meu amigo. Vamos lá, uma satisfação para mim poder estar aqui. Eu sou um cara de bastidor, estou ao vivo, mas eu gosto de fazer as coisas em casa e de pesquisar, de buscar soluções. Faz parte do meu perfil, talvez até da minha profissão de origem, que é a engenharia civil. Então, gosto dos números e gosto de soluções. Sobre a viagem da Nova Zelândia, eu tenho um pedido que eu faço aos telespectadores que são ovinocultores, que para poder absorver ao máximo essa informação, que vocês esqueçam que vocês mexem com ovinos na propriedade, que vocês consigam enxergar essa forma de trabalhar na Nova Zelândia como um outro modelo de negócio, porque dessa forma vocês conseguem entender melhor como eles trabalham e depois, num segundo momento, trazer para o negócio de vocês o que vocês acham que possa ser aplicado de imediato e o que vocês venham a escolher que possa ser aplicado a médio ou a longo prazo. Então, seria esse um pedido aí. André, nessa conversa nós preparamos o seguinte, que eu ficava te perguntando, você disse o seguinte: mas como? Eu te perguntei assim, André, qual que é o segredo? Porque nós vamos focar exclusivamente a nossa conversa hoje na sua estado, na Nova Zelândia. Tá? E a primeira pergunta que eu te faço, assim, de bate pronto, qual que é o segredo da ovinocultura da Nova Zelândia? O produtor. E o que traz realmente todo esse resultado? E aí, eu preparei aqui o seguinte, André, segredo, você já me respondeu, produtor, qual é o foco? Produção de carne a pasto. Aquela pergunta, muitas vezes eu pergunto para um técnico o seguinte: qual que é o número de animais, número de ovelhas apropriado para se iniciar um rebanho? Lá, focando em Nova Zelândia. 3.000 matrizes, produtor comercial. 3.000 matrizes, produtor comercial. Vamos ver se está na sequência aqui, já me veio uma pergunta aqui na cabeça, eu vou seguir o meu roteiro aqui. Qual que é o foco na fazenda de genética? Mérito genético, DEP. Um assunto que foi o início da nossa prosa lá atrás,
que é trabalhar com esse Lá não método vende genético. um reprodutor sem dados. É o sonho nosso é chegar aqui. É. Me perdoe. A gripe que está querendo reforçar aqui. Me perdoe. Bom, aí eu te pergunto, e o número de colaboradores no área? Nós falamos de 3.000 ovelhas, 3.000 animais. Qual seria a quantidade realmente de colaboradores? Uma propriedade que trabalha com 3.000 matrizes absorve um colaborador. O que nos aproximou para chegarmos à ovinocultura foi o cão de pastoreio, como eu disse. Como é que é esse trabalho lá em conjunto? Não existe a figura de trabalho de ovinocultura sem cães de pastoreio. E não existe a figura da pessoa que busca trabalho em uma propriedade rural que não tenha os seus cães de pastoreio. Então ele é contratado, ele e a sua equipe de cães. Tem um custo, isso foi até um tema de uma conversa que eu tive com a Daiane Almeida, dizendo o seguinte, na seleção, primeira seleção já separa ali quem tem a sua matilha e quem não possui a sua matilha. Já está incluso isso na hora da contratação, não é mesmo? Talvez pode ser que a gente esteja muito rápido e o pessoal, o nosso telespectador... Não, mas isso a gente repassa. Mas depois a gente repassa tudo isso que eu quero se dar o impacto. Eu gostaria que o produtor parasse. Será que tem como o produtor brasileiro deletar o que ele está fazendo hoje e focar nessa conversa nossa? Seria um grande sonho da nossa parte. Bom, e aí eu não posso fugir daquela pergunta que eu te fiz ontem, né? Qual que é o custo de uma matriz? Uma matriz, em média, custa um cordeiro. Colocar uma matriz em monta durante o ciclo anual custa um cordeiro. E o lucro? É a prolificidade. 130 de taxa de desmame ou 150 de taxa de desmame. Depois você me fala sobre a questão de pastagem e o que eles fizeram, o que eles têm lá em comparado. Para falar sobre o lucro, fazendo uma conta, juntando algumas informações que foram passadas aí, se trabalha com 3.000 matrizes, trabalha com 130% de taxa de desmame, está trabalhando numa propriedade comercial com 1.000 cordeiros de lucro por ano. Olha só, olha o nível, e nós não podemos estar... muitas vezes a gente observa o seguinte, o cliente abate um volume de cordeiro, depois vai demorar para fazer. Isso precisa ser distribuído de forma anual, né, André? Não. Precisa bater tudo uma vez. E congela. Tem muita coisa para nós conversar, porque eu acho que o tempo vai ser meio curto, viu, André? Bom, nós falamos aí do lucro. Um detalhe que você me disse ontem. Muitas vezes você era recepcionado em uma propriedade, andava, mostrava, daqui a pouco o técnico, o produtor, o dono da cabanha está a virar para você o seguinte, e aí, o que você está achando disso? Como é que funciona? O que você iria mudar nisso aqui? É esse o conteúdo das visitas? As visitas são... o pessoal te questiona o tempo inteiro, pergunta como tu está enxergando, te pergunta uma opinião, pergunta o que tu faria diferente. Então, o que tu faz diferente em casa, o que tu faz similar em casa. Em resumo, que é uma coisa super importante, eu acredito que aproveitei bastante a visita e que eu estava desarmado e que é uma situação importante para a gente conseguir adquirir conhecimento. E os produtores neozelandeses querem saber como que a gente pensa. Porque a forma que as pessoas pensam é a forma que as pessoas vão fazer as coisas. E se elas não conseguem assimilar as informações ou pensar de uma maneira eficiente, elas vão ter um sistema de produção que não vai ser eficiente. Existe um tema a tratar lá, ou alguns temas tratados. Qual que é o tema de casa? Tema de casa são vários. Eu diria 4 temas de casa que eu já estou fazendo. Eu já fazia de uma certa intensidade, estou fazendo mais. Nutrição, a pasto, no meu caso, meu sistema de produção e ambiente, coleta de dados, seleção e escala. Tá. E aí eu não posso fugir daquela velha pergunta. E a raça?
adaptada, mais eficiente, mais resistente para o meu ambiente, para as minhas condições. Vou fechar aqui. Qual que é a diferença da ovinocultura? Começo perguntando da ovinocultura do Brasil em relação à Nova Zelândia ou a diferença da ovinocultura da Nova Zelândia para a ovinocultura do Brasil? São modelos de negócio totalmente diferentes. Pensando em negócio, pensando no modelo de negócio, são modelos totalmente diferentes. André, nós fizemos um bate-papo e agora nós vamos esmiuçar um pouco mais. Eu te perguntei qual o segredo, você me respondeu de pronto. O criador. Ótimo. O que nós podemos trazer? Porque muita gente agora vai te procurar. Claro, como já faz, né? Buscando workshop, procurando informação, convidando para ir no criatório, querendo difundir, mudar, implementar alguma coisa, né? E se o segredo é o produtor, agora, como que se faz? Não tem como chegar lá e deletar o que ele está fazendo ou simplesmente falar, ó, para tudo isso aqui e começa. Você não consegue obrigar ninguém a mudar se essa pessoa não queira mudar. Isso é uma coisa, a gente tem conversado bastante sobre motivação, né? Em termos de palestras, em termos de levar informação, mas eu questiono, por outro lado, a informação chegar até a pessoa não significa que ela vai fazer alguma coisa. Exato. Ela tem que transformar aquela informação em atitude, em fatos dentro da propriedade. Isso cabe ao produtor. Eu acredito que o ovinocultor do Brasil tem muito a assumir. Muitas vezes o produtor delega para outros players ou agentes da estrutura da ovinocultura a responsabilidade que deveria ser dele. Porque, na realidade, é o produtor que tira do bolso e bota no negócio e retira do negócio e tem o lucro se o negócio é eficiente. Não é quem vem de fora e diz, não, faz assim ou faz assado. Todo sistema tem sua importância, consultoria, parte técnica, algum round de conversas, mas o produtor tem que saber o que ele tem que tomar suas decisões, tem que assumir mais coisas dentro do processo de produção. Eu acho que são focos extremamente importantes. Bom, tem muita coisa para a gente tocar, mas eu preciso pagar um break, né? Tá ótimo. Vamos ao nosso breve intervalo comercial, mas estou torcendo para ser cada vez mais curto, porque eu tenho que explorar esse homem aqui muito hoje, viu, gente? Então, já volto rapidinho, 2 minutos e estaremos de volta. Ora bem, de volta com o Balcão do Boi, o especial sobre ovinocultura, e o nosso entrevistado é o André Camozado. André, você falou de diferentes estilos de seleção, né? Que estágio que você colocaria a ovinocultura da Nova Zelândia e a ovinocultura brasileira? Essa comparação eu até evito, porque são modelos de negócio muito diferentes, que o modelo de negócio da Nova Zelândia tem sido trabalhado nos últimos 40, 50 anos para estar como está hoje, né? E o modelo de negócio da ovinocultura no Brasil tem sido trabalhado, vem de um modelo de negócio de lã e um sistema pulverizado e redução de rebanho nesses últimos 40 anos. Então, são caminhos diferentes que as ovinoculturas dos dois países tiveram. Na Nova Zelândia, teve redução de rebanho e aumento de prolificidade. Então, se vai ver a produção dos cordeiros segue boa e eles diminuíram a área destinada a ovinos e buscaram outras alternativas, inclusive produção de leite em áreas mais planas, porque lá tem em torno de 10% a 15% de áreas planas nas propriedades. Grão nem pensar para ovino, é só pasto. Então, eles reestruturaram os seus negócios conforme a parte econômica do negócio. E também sobre, informação do que é feito lá, da forma que são selecionados os animais, a forma que os animais conseguem desempenhar nas condições que eles oferecem para eles
e em relação ao que nós temos aqui, em termos de técnica, tem que fazer uma transformação. É a mesma coisa que esses adaptadores falando, tem um sistema de transmissão e trabalha com outro, tem que adaptar, tem que transformar essa informação até chegar ao nosso sistema. E acho que o nosso tema de casa, como produtores, ovinocultores aqui do Brasil, ele não é fácil, tá? E ele tem que ser encarado de uma forma mais cadenciada, no sentido de procurar entender o sistema de produção deles de ciclo anual e procurar entender o seu sistema de produção de ciclo anual dentro da sua propriedade. Qual é a forma que o produtor tem de ser provedor de nutrição para o rebanho? Qual é a escala que o produtor tem para conseguir tornar a ovinocultura algo de importância econômica dentro da propriedade? Então, são vários aspectos. Pegar um aspecto assim, isolado dentro do sistema é uma visão mais complicada de conseguir enxergar esses dois mundos aí, eu vou dizer, né? André, precisa ser nós precisamos quebrar paradigmas em relação à ovinocultura nacional, ainda naquele aspecto seguinte: por quanto eu vou vender 1 quilo do meu cordeiro produzido? Isso é uma pergunta, vamos dizer assim, que não pode ser focada só nisso. Eu vou produzir ovinos porque eu vou vender por X o quilo. Esse posicionamento não vai ajudar muita coisa no resultado, né? Em qual negócio a gente interfere no preço de venda? Sempre vai quebrar a cara. Não funciona assim o mercado. O mercado funciona ao inverso. Oferta e procura definem preço de venda. Se o preço do mercado não te serve, tu tem que produzir mais. Se tu não consegue produzir mais, tu tem outras opções, né? E aí é seleção. Aí é eficiência de produção. Esse é o caminho, né? Eu vejo só um detalhe importante. Lá no Sul, eu conversando com alguns colegas aí, discutindo preço, né, de produto. Hoje, no Brasil, o cordeiro no Sul ainda tem uma diferença muito grande de preço do cordeiro de São Paulo, e uma diferença importante, aí, pelo menos 30% do valor, em função da oferta também. E o pessoal perguntando se o cordeiro valesse X, valeria a pena produzir. E aí eu perguntei, qual é a tua taxa de desmame? 50%, 60%? Se tu produzisse 80%, 100%, 110%, 120% de taxa de desmame, seria o dobro do valor que tu está vendendo agora. Aí começa a justificar então, a questão a eficiência te dá um retorno maior do que uma diferença pequena de preço num produto. Sair de um patamar de 80% nos últimos 40 anos, que eram os resultados obtidos na Nova Zelândia, para se atingir o número de 130%. Como implementar isso? Aonde está o tendão de Aquiles desse resultado aqui no Brasil? Bom, fui entrevistado pela Countrywide, vou disponibilizar essa entrevista no que sair a revista. Fazer um parênteses nessa conversa toda em relação à Nova Zelândia. Eu fui acompanhado da minha filha, que é acadêmica de medicina veterinária, então a gente conseguiu colher em 2 pessoas, se colhe muito mais, né? Entendo. E ela está indo para a área técnica, né? E nós agradecemos imensamente a Daiane Martins Almeida, que foi a pessoa que nos inspirou a mudar o nosso trabalho dentro da propriedade, com esse vínculo e referência a duras penas para conseguir entender o sistema de produção na Nova Zelândia, porque a gente estava numa situação bem diferente aqui. E foi a pessoa quem nos recebeu na viagem e caminhou conosco nas visitas e propiciou essa viagem, essa experiência fantástica. Sobre a entrevista, uma das perguntas que os produtores fazem quando a gente chega nas propriedades, que não é uma coisa comum de escutar aqui, qual é a capacidade de produção de matéria seca por hectare ano que
tu consegue produzir? Ou você consegue produzir? É a primeira pergunta. Porque e aí a resposta? A resposta é, eu não sei, eu não consigo... Ou dá um chute, né? Eu não consigo medir, eu ainda não trabalho com isso aí, eu estou com um projeto até sobre isso aí, que eu vou conversar nesse sábado com uma equipe técnica fortíssima aí sobre esse assunto de ovinocultura de precisão. Espero que saia, né, o projeto. E aí, durante a entrevista, ele perguntando, porque um produtor neozelandês que conhece bastante o negócio, é o centro do negócio. Não é A, B, C, D ou E, que é o centro, o produtor é o centro do negócio. Ele gera todas as demandas, ele administra a associação que trabalha para os produtores, ele domina o negócio. Aí ele te pergunta quantos quilos de matéria seca consegue produzir por hectare? Tanto. Qual é a área? Tanto. Bom, tu tem condições de ter tantas matrizes, então vai produzir tanto. Vai ganhar tanto, vai ter o custo de tanto e teu lucro vai ser esse. Ele faz essas 2 ou 3 perguntas e te responde o que tu fatura por ano no teu negócio. Isso seja no leite, seja na carne, no gado, ou seja na ovinocultura. E a gente mexe com gado de corte, né? E tem muita coisa para melhorar no nosso sistema de trabalho de gado de corte. E eu entrando nas propriedades, salta aos olhos o gado de corte. Eles têm pelo menos 10% em número de cabeça de bovinos nas propriedades de ovinos, que funcionam também para roçadeira, né? Porque Exato. o gado não consegue entrar de trator nas montanhas. E também para controle de parasitos gastrointestinais. E os animais, excelente score, taxas de prenhez das matrizes, até 93%, de 91% a 93% em todas as propriedades que eu visitei, das vacas cheias, né? Então, a gente nota que as coisas não são uma coisa bem feita, não é uma coisa bem feita isolada, é uma coisa bem feita integrada, né? Então, existe uma consciência de produção de pasto, de conhecimento do negócio muito superior à nossa, né? Então, acredito que a gente tem bastante chão para andar, os produtores, e aqui nós temos condições melhores que as deles. Isso me surpreendeu, isso eu comentei nessa entrevista. O Tony estava me perguntando várias coisas e ele perguntou como eu me encontrava dentro desse processo, o que eu estava levando para casa, para o Brasil. Eu disse, eu sou um produtor de segunda classe, estou tranquilo nessa situação. Não estou tranquilo, mas eu me enxergo nessa situação. Perfeito. E tenho condições de superar isso aí, porque nós temos melhores condições de solo e de chuva que vocês têm. E vocês conseguiram fazer uma condição de produção de matéria seca muito boa, em condições muito difíceis, em relevo, lugares que não se consegue andar de quadriciclo ou de cavalo. E um parênteses interessante sobre o sistema de manejo deles. O cavalo, para conseguir andar nas montanhas, nas colinas que eles têm, os animais também têm que ser resistentes, os ovinos, né? Tem que ser um animal que nasceu ali. Porque se pega um cavalo de lugar plano e leva para o lugar de colina, ele não anda naquele lugar. Ele não se sente seguro de andar naquele lugar. Então o cavalo anda de rédea solta porque ele conhece os caminhos, conhece o melhor lugar para chegar daqui até lá, e é a forma que o pessoal revisa as ovelhas paridas. Na maioria das propriedades é a cavalo ou em alguns lugares de quadriciclo, em lugares mais tranquilos. Mas o cavalo não anda no lugar que ele não é acostumado a andar, porque é tão íngreme. André, nós estamos terminando nos últimos minutos da nossa participação e a ideia era justamente essa, tá? Trazer de uma forma impactante para o produtor brasileiro o que precisa ser feito. Não é dar uma lição de como fazer, mas nós queremos passar que precisa ser feito e que nós temos um exemplo muito claro dessa mudança de postura do criador, do produtor. E eu gostaria depois, na próxima quinta-feira, trazer a sequência dessa nossa conversa e aí focando como você irá implementar o que você viu e que você vai trazer para a sua realidade. Então já fica aqui o convite
para na próxima quinta-feira nós seguimos aqui esse bate-papo no especial Vinocultura. Fechado? Tá, perfeito. Então, a sequência do Balcão do Boi de hoje, nós vamos falar do leilão, que nós teremos o leilão Terra Grande, né? A equipe da Programa Leilões, juntamente com a equipe do Nelore Terra Grande, vai estar aqui conosco. Meu amigo Guto, Gilberto Honório, Guto da Guto Assessoria também, falando deste grande evento que vai acontecer no domingo a partir das 9 horas da manhã. Quero agradecer aqui o André Camozato, já está escalado para a próxima quinta-feira, está aqui conosco. Sucesso, obrigado, André. Prazer tê-lo conosco mais uma vez. Satisfação. Espero que essas informações cheguem bem para vocês. Chegaram muito bem para mim e têm ajudado a pensar melhor a ovinocultura e também a pecuária de corte de bovinos que a gente trabalha. Então, nas próximas vezes eu vou tirar a palavra projeto, porque pensando em cordeiro é a evolução do melhoramento. Muito obrigado e até a próxima quinta. Obrigado pela oportunidade também. Certo. Aí, falei com o André Camozato, falando sobre essa viagem tão importante à Nova Zelândia, trazendo conhecimentos e bagagem para a melhoria da ovinocultura nacional. Na sequência, nós vamos receber, então, a equipe Antônio Lemes, do Nelore Terra Grande e a equipe também da Guto Assessoria, tá bom? É rapidinho, estaremos de volta. 2 minutos.